Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com um certo atraso, devido a questões tecnológicas, para falar de um tema que a gente gosta muito. Meu nome é Rodrigo Bretan, eu sou psiquiatra, sou professor da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Eu fui coordenador do programa de esquizofrenia por vários anos e tive a oportunidade, nesse tempo todo, de trabalhar com uma equipe maravilhosa, mas entre eles o Jorge Assis, que está aqui com a gente, que tem a experiência vivida da esquizofrenia. A ideia, então, hoje é falar de esperança. E por que falar de esperança? Porque para a grande maioria das pessoas que têm esquizofrenia, ela é uma doença de longa duração. E às vezes a gente fica aí discutindo, vale a pena, será que a gente aguenta ou não aguenta? E tudo que a gente faz e que a gente não sabe a duração, a gente tende a ficar muito incomodado. Haja vista o que nós estamos vivendo hoje, né? Atualmente, a gente está bastante tenso por conta de uma pandemia que a gente não sabe quando é o fim. A mesma coisa pode acontecer com a doença, com a esquizofrenia. Nesse sentido, eu vou pedir, então, para o Jorge Assis. O Jorge é um colega, eu trabalho com ele há quase 15 anos. A gente começou com ele dando aulas para o terceiro ano de medicina, da Escola Paulista de Medicina, e ele dá o curso, deu sobre esquizofrenia e dá sobre o preconceito, sobre o estigma. O Jorge é autor, junto com a Cecília Vilares e comigo, de um livro chamado Entre a Razão e a Ilusão, Desmistificando a Esquizofrenia. E um dos temas que a gente aborda sistematicamente nesse livro, em cada capítulo desse livro, é o que a gente chama de esperança realista. Nós trabalhamos com isso, com essa ideia, e o objetivo não é que seja só teórico, mas que aconteça na prática. Depois de um tempo recente, eu tive a oportunidade de fazer um ano sabático no exterior e me aprofundei no tema esperança. Mas nesse momento eu queria passar, então, a palavra para o Jorge Assis. Tanto ele quanto eu vamos tentar ser breve para que a gente possa realmente conversar com as pessoas que estão aí na live. Jorgeão? Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer ao professor Arigadelha pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com um amigo, e no Dia Internacional da Pessoa com Esquizofrenia. E isso, para mim, é marcante, porque mostra a possibilidade das pessoas que têm transtorno mental terem voz e poderem conversar com um grande especialista. O nosso tema é esperança, e eu me lembro que lá em 2007, eu, o Rodrigo e a Cecília estávamos começando a escrever um livro que partiu de uma série de livretos para depois virar um livro. Tivemos longas conversas sobre a questão da esperança. É possível ter esperança na esquizofrenia? Eu, que já vinha lá do curso de filosofia, ficava pensando numa questão que um filósofo do século XVII coloca, o Spinoza. Quando você tem esperança de que algo aconteça, você também tem medo que esse algo não aconteça. E vice-versa. Quando você tem medo que uma coisa ruim aconteça, você tem esperança que ela não aconteça. Como é hoje a questão da pandemia. E nós pensamos juntos, construímos juntos um conceito de esperança, mas que se renova a cada dia, que ganha sentido no que nós fazemos e nas possibilidades, nos recursos que a vida nos coloca. Isso eu incorporei para a minha vida, trago até hoje, né? Eu vivo há 36 anos com a esquizofrenia, meu primeiro episódio foi em 1984. Tenho uma longa experiência vivida com questões que a esquizofrenia coloca. Eu acho muito interessante, muito bom estar aqui com o Rodrigo Bressan e podermos ir
conversando com quem nos assiste e, a partir daí, construir um diálogo, que é algo que a Cissa Vilares nos ensinou lá desde o começo, né, Rodrigo? Exatamente. A possibilidade dos diálogos, né? O Jorge, você quer me falar um pouquinho como é que você vê e qual foi a tua experiência quando alguém virou para você e falou assim, essa doença não tem cura, é para sempre? Então, isso aconteceu de uma maneira que eu levei a sério, né? Depois de 16 anos de doença, em 2001, né? Eu tinha passado por uma internação no lugar que a gente trabalha hoje, que é o CAISM, na época era gerenciado pela Santa Casa, né? E a médica disse, ela foi infeliz e disse que todos aqueles efeitos que eu estava sentindo eram sequelas da crise, né? Eu sempre levei muito a sério o que os médicos me dizem. E eu achei que meu cérebro ia ficar daquele jeito para sempre. Foi uma experiência muito dolorosa, muito difícil, né? Então, essa foi uma experiência. A única coisa que me deu esperança foi fazer uma promessa para um santo do qual a minha mãe era devota, porque nem religioso eu era, que é o santo das causas impossíveis, o São Judas Tadeu, que tem uma igreja aqui em São Paulo. Isso me deu esperança para ir atrás de possibilidades, de tratamentos, né? E a promessa era muito interessante, né, Rodrigo? Se eu tivesse meu cérebro recuperado, eu iria ajudar as pessoas que no futuro estivessem passando pelo que eu estava passando naquele momento. E é aquela coisa da profecia que se autorrealiza. Eu faço isso até hoje, né? Então, eu dou muito valor pro simbólico e pro sagrado. É uma questão de história de família. Mas foi a única coisa que me deu, em 2000, né, 2001, me deu esperança, né? E depois encontrar tratamentos, profissionais competentes, e aí uma história que a gente pode ir conversando. Ouvir que você tem esquizofrenia, quando a gente não conhece as possibilidades, é uma notícia que nos aterra, nos tira do chão, né? A gente perde o chão, né? Mas é isso. Vou tentar falar menos daqui para frente. Diga aí, Rodrigo. Ao contrário. Jorge, e quando você ouviu a primeira vez a palavra esquizofrenia, qual era o sentido que ela tinha para você? Olha, esquizofrenia era uma coisa que eu nem conhecia, nem sabia o que era, e ela não tinha muito sentido, né? Foi lá no minha segunda crise que eu fiquei internado num hospital lá no interior de São Paulo. Eu cheguei em casa com um papel que tinha lá um diagnóstico escrito esquizofrenia, mas eu resolvi parar de tomar os remédios e voltar a estudar, né? Por conta dos efeitos dos remédios que lá em 84 causavam enrijecimento muscular, eu não conseguia escrever, né? Então, para mim, a esquizofrenia significava que eu estava tomando um remédio que me tirou a minha capacidade básica, né? Não conseguia nem escrever, né? Foi assim que eu conheci o nome esquizofrenia, né? Depois, na minha terceira crise, a minha irmã me trouxe uma revista brasileira de psiquiatria, um suplemento de 2000, onde você escreve, a Cissa escreve, Dr. Itiro, todos os nossos amigos. E eu não conhecia nenhum de vocês. Eu fui ler aquilo tudo, e mais aquela informação da médica, e eu achei que meu mundo tinha acabado, né? Tinha acabado, não tinha saída, né? Então, a primeira vez que eu ouvi o nome esquizofrenia foram essas duas experiências, né? É interessante isso, né? Porque a palavra carrega um peso muito grande, né? E essas palavras que carregam um peso muito grande e que a gente não sabe o que criam um buraco enorme na vida das pessoas. E quando qualquer um vai procurar o que significa esquizofrenia, a maior parte das coisas que acha na internet, na mídia, são desfechos muito ruins da doença, né? E você sabe que é interessante, trabalhando com profissionais de saúde mental, a gente vê
que muitos têm contato, e mais frequentemente têm contato com pessoas com esquizofrenia que têm quadros mais graves. E a tendência é que os profissionais de saúde mental também enxerguem a esquizofrenia de um jeito enviesado. Eles tendem a ver mais as pessoas que não vão bem. Fazendo esse estudo, eu percebi que isso faz com que enviese um pouco o tratamento, porque quando os profissionais de saúde mental entendem que aquela doença vai ter um prognóstico ruim, o investimento é menor. E o profissional de saúde mental é aquele que tem que tentar esclarecer para a família quais são as possibilidades da doença. E quando ele tem olhar enviesado, no meu modo de ver, atrapalha muito, porque ele acaba dando uma sensação de que não tem uma experiência de recuperação. Eu estou vendo aqui as perguntas ao meu lado e aos poucos eu vou enunciando, mas uma delas é de alguém que eu perdi o nome agora, mas que falou, eu estou muito bem, eu tenho esquizofrenia e estou muito bem. Eu tenho pessoas que se cuidam comigo, que têm a doença, que são médicos, advogados, sofrem com a doença? Sofrem. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas têm uma vida adaptada e convivem com um problema como várias outras pessoas convivem com outras doenças de longa duração. E vale sempre lembrar que aproximadamente 17% das pessoas que chegam a preencher o critério de esquizofrenia no início, elas podem ter remissão da doença, sim, ao contrário do que as pessoas pensam. Diga, Jorginho. Então, né, eu falei de experiências de 1984, quando nem tratamentos em ambulatório ou na comunidade existiam, né? Uma época muito diferente. E em 2001 ainda, o que se preconizava era um uso de doses elevadas de remédio, que nós hoje sabemos por estudos de neuroimagem que você pesquisa, que não precisam ser tão altas, né? Então, eu concordo com a pessoa que falou que vive bem, eu também vivo bem hoje, né? Eu trabalho na Unifesp, dou aula, faço uma pesquisa aqui com eletrônica, que é minha formação de 2º grau, vivo bem com a minha família, mas eu não quero dizer, e que não quero passar uma falsa impressão para as pessoas, que existe uma fórmula mágica, sabe, Rodrigo? Que existe um jeito de fazer que sempre dá certo. Tentativa e erro, como me fala o meu médico, o Dr. Itírio Shirakawa, que foi seu professor, né? Nós vamos, a cada consulta, a cada mês, reavaliando, tomando cuidados, né? É uma doença que precisa de cuidado. E a base, o fundamento desse cuidado é a medicação. O fundamento não é a casa, mas sem o fundamento você não constrói nada em cima, né? Então, é por aí que eu gostaria de levar a conversa da esperança. Esperança realista. Nós temos que falar da doença que existe e que tem possibilidade, sim, e dá para viver com qualidade. O Jorge, o Bruno fala em esperança progressiva. Eu gostei dessa palavra, eu nunca tinha usado. O que você acha? Eu gosto do rock progressivo lá, né? Emerson, Lake and Palmer e tal. Sim, eu acho que é bacana, é importante, porque quando você percebe que a sua esperança dá resultado, você tem mais energia, mais vida para construir coisas melhores. Eu diria assim, a esperança progressiva, né? É ir deixando de dar valor para o que te faz sofrer, naquilo que a gente dá valor. E dá também valor para as coisas que te dão alegria. A alegria consegue mudar a cor do que te fez sofrer no passado. Maravilha. Emerson, Lake and Palmer, esperança, né? Você sabe que naquele artigo, Jorge, aquele artigo que a gente publicou no British Medical Journal, você fez uma frase que eu acho que fez a diferença. Você fala assim, a esperança é construída na relação com o profissional de saúde. Então, ela é renovada. E aí, isso me fez lembrar muito essa ideia de esperança progressiva, né? Sim. O conjunto da esperança não é simplesmente um otimismo, vai dar tudo certo. As coisas não são assim na vida, né? Se a gente quer que as coisas deem certo, a gente tem que se esforçar
fazer metas e se cuidar. Tendo uma conversa com o Drauzio Varela, ele falou isso. Eu não sei se esperança funciona ou não, mas que os meus pacientes tomam comprimido e melhoram mais, eles melhoram. Então, só o fato de você se tratar faz com que você melhore bastante. Jorge, a Ivonete fez um comentário interessante aqui. Ela falou o seguinte: eu tenho um filho de 17 anos e fica muito feliz de ver o Jorge tão bem. Aí eu falei, pô, ela gostou da barba branca, Jorge? Eu tenho 56 anos, né? E eu acho muito bacana um jovem nos ver aqui, Rodrigo, e poder ver também que eu tenho chamado ultimamente que é de construção da realidade. Nós construímos a nossa realidade. Então, ele tem o futuro pela frente, vão ter desafios, coisas que desagradam e coisas que realizam muito, né? Encontrar o amor, encontrar um trabalho, e saber que precisa cuidar de uma questão biológica, né, para deixar ela controlada e construir possibilidades com as pessoas. Eu tenho outras doenças, eu não tenho só esquizofrenia. Eu tenho diabetes e tenho uma questão vascular. E eu tenho que cuidar muito de perto dessas duas doenças também, né? Para que eu tenha uma vida com qualidade, né? Eu diria assim, a esquizofrenia não é como as outras doenças do corpo, porque elas envolvem o cérebro e a nossa maneira de funcionar no mundo, tá? Então, o que o Rodrigo falou que nós escrevemos num artigo para uma grande revista de medicina é que essa relação com o profissional de saúde, ela é fundamental para dar conta dos sintomas que essa doença pode ter. Tá? E eu vivi todos eles durante muito tempo, sofri muito, né? Por isso que eu falo, um jovem me dá muita esperança, porque hoje tem muito mais possibilidades, Rodrigo. Tá? Bom, Jorge, você sabe o que é legal? O Bruno está falando aqui que saber superar o sofrimento é uma parte importante, e é isso que ele chama de esperança progressiva. E nesse sentido, a psicoterapia pode ser muito útil em parceria com o tratamento psiquiátrico. Várias pessoas, Jorge, estão falando que a sua presença, a forma como você se coloca, é uma inspiração, mostrando que a gente tem boas evoluções. Eu posso dizer para todas as pessoas que, quando a gente decidiu que você fosse dar aula para os alunos de medicina, o impacto era exatamente esse, porque eu dou aula há anos sobre esquizofrenia e todo mundo ficava achando que era uma doença horrorosa e fazendo piada e tal. Quando vai alguém com esquizofrenia dar aulas para os alunos de medicina, o impacto foi fenomenal e é maravilhoso até hoje. Todo mundo que passa pelo terceiro ano lembra disso e tal. O Gustavo quer saber se o Jorge ainda usa medicamentos. Sim, eu uso uma dose baixa de medicamento, né? Bem baixinha, porque eu faço esse tratamento com o mesmo médico há 12 anos, né? E nós fomos acertando essa dose. Eu tomo remédio todo dia, antes de dormir, e sempre eu observo como que eu acordo. E eu acordo com uma sensação de abrir o olho para a vida e tal. Quando isso muda, eu acordo com preocupações, com mal-estar interior, mais do que um dia. Eu já combinei com ele, eu aumento a dose do remédio em 1/3 e ligo para ele, né? Aí nós conversamos pelo telefone e se ele achar necessário, isso já aconteceu, ele me chama para uma consulta de retorno e nós vemos se continuamos com essa dose um pouco mais alta por um tempo, depois baixa de novo. Mas assim, eu tenho um cuidado muito próximo com a medicação. Eu tenho uma hoje, né? Depois de tropeçar muito tempo e espernear e brigar, que isso é fundamental para a minha vida, para que eu esteja bem, né? Mas não foi sempre assim. Eu fiquei 16 anos brigando com remédio, não quero tomar e tal, isso, né? Então, tomo remédio sim, tomo com muito cuidado. O Jorge, desde que a gente se conhece, eu me lembro de pelo menos uma crise que você teve por parar de tomar medicação. Eu lembro que eu fiquei
eu te acompanhei quando você não estava bem e eu fiquei muito tocado, né? Porque você é meu amigo, não é meu paciente. E o que você pode dizer sobre isso, assim? Porque a tentação é de parada da medicação, mas ao mesmo tempo, ninguém quer tomar remédio, tá certo? Mas ao mesmo tempo, quando você está bem, você tem a sensação de que passou tudo, né? E eu vi você, que é uma pessoa já tinha escrito livro comigo, que tem uma alta consciência sobre o problema, que dá aula sobre esse assunto, mesmo você querendo parar e parando a medicação, né? E sofrendo consequências graves, né, Jorginho? Sim, sim. Sabe, Rodrigo, apesar de eu estudar filosofia desde 2002, estudar na USP e tal, essas coisas, existe dentro de nós, de qualquer pessoa, questões que a existência coloca. São questões muito profundas, lá no fundo da alma. E aí a gente se vê numa situação de querer fazer uma mudança radical para encontrar outro caminho na vida, que a alma possa caber lá dentro. E isto, eu acho que é isso que leva a maioria das pessoas a descontinuar o uso da medicação. Eu tive que passar por essa situação tão difícil que você viu. Você veio na minha casa com o Dr. Itiro, viu como eu estava vivendo, e todos me ajudaram, todos os meus amigos me ajudaram. E o resultado desse evento, com a ajuda de todos, com um médico que eu confio muito, me levou a ver que não tem um lugar pronto que você coloca a sua alma lá dentro. É um desafio que sempre aparece de um jeito ou de outro, e é uma grande inocência achar que você dá conta do que você não dá conta. Então, em termos da existência. Então, a vida coloca desafios. A consciência que eu tenho da necessidade do uso da medicação é prática. Por ter parado e ter tido crises. Não é uma coisa intelectual que eu possa explicar com uma teoria. Olha, para mim, eu ficar sem remédio para esquizofrenia e sem remédio para diabetes, minha vida para. Eu tenho que procurar essas medicações. É uma condição de saúde mesmo, saúde do corpo, tá? Então, e a questão da existência da alma, eu fui trabalhar lá com a psicanalista, com o doutor Itiro, né? Mas, Jorge, você tem uma frase que eu nunca esqueço, que você chama de o canto da sereia. E é essa imagem de que a sereia vai te seduzindo, seduzindo, quando você vê, você está no fundo do mar afogado. Sim. O que você quer dizer com isso, em relação à parada de medicação? É que assim, né? Os efeitos, principalmente dos delírios de grandeza, eles são sedutores. Essa história do canto da sereia é do mito lá, do herói que está no mar, né? E ele sabe que quando as sereias cantam, os marinheiros se jogam no mar. Então, ele prende todos os marinheiros, né? Ele manda colocar cera no ouvido de todos os marinheiros para não ouvir, e amarrarem ele no mastro do navio para só ele ouvir, né? Essa é a história do canto da sereia. Na esquizofrenia essa possibilidade não existe. É que é sedutor. Você se acha que pode tudo, que tem razão, que conhece tudo. E, no fundo, é uma visão profunda das coisas. Eu não digo que o delírio é bobagem que não existe. Não é. É um estado da alma super excitado. Então, esse é o canto da sereia, né? E aí você coloca em dúvida, inclusive, o conhecimento do médico, afinal, você é muito mais importante que o médico. Você questiona o uso do remédio, isso me dá sono, isso me deixa pensando lento, agora eu estou pensando mais rápido e tal. É um tipo de doença que essas experiências precisam ser ditas, eu acho que do lugar que eu falo, do lugar que outros portadores falam, dos grupos entre pares, e que possam ser conversadas para que quem vive com a doença entenda que o mais importante não é você,
Não é você, não é o outro, o mais importante é a vida. E ficar vivo e viver bem é a coisa mais importante para todos nós, né? Então, é uma escolha, né? É assim, o que você quer, ser feliz ou ter razão? Eu escolhi ser feliz, né? A minha razão eu uso com cuidado, né? Não sei se eu estou acompanhando você, Rodrigo. Não, acho que sim. Eu acho que a gente está falando aqui de bom prognóstico, né? De ter uma boa evolução. Isso, lógico, depende da gravidade da doença, porque a esquizofrenia, como qualquer outra doença, você tem casos muito graves, casos moderados e casos leves. Todas as gravidades podem ter uma boa adaptação, mas todas podem ter uma evolução muito ruim quando maltratadas. Mesmo a esquizofrenia leve pode ter uma evolução muito ruim. Eu fiquei muito marcado com aquela crise que você teve, que eu fui te visitar. Pela crise, sim, mas eu já vi muita gente na crise, mas foi muito duro ver você demorar mais de ano para voltar a dar aula com a gente. Quer dizer, essa coisa tentadora do canto da sereia, depois você pagou um preço muito alto até voltar, né, Jorginho? Sim, sim. E foi nessa época que você desenvolveu diabetes também, né? Sim, sim. Na verdade, que eu detectei a diabetes, né? Que uma amiga nossa me viu, ela chegou de fé e falou: nossa, o que aconteceu com você? Vamos fazer exames aqui e tal. Eu determinou a diabetes, e aí você me ajudou a encontrar tratamento e tudo mais. Essa diferença, sabe, Rodrigo, entre o que a gente sente e pensa dentro da gente e a realidade objetiva que acontece a todos nós, independente de nós querermos ou não, né? Então, eu paguei um preço alto, né? Mas que eu levo na minha memória como um grande aprendizado, né? Depois disso, eu consegui entender de uma maneira muito verdadeira dentro de mim que eu sou uma pessoa comum. Eu não sou melhor que ninguém, nem pior que ninguém. E estou, assim, exposto às intempéries, às vicissitudes da vida como qualquer pessoa, né? Isso me leva a cuidar de mim e cuidar dos relacionamentos que eu tenho, das amizades, para ter uma vida que faça sentido dentro de mim. Mas é uma escolha pessoal essa, eu não posso dizer que isso é um aprendizado que a vida me deu, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Iago Tadeu, que eu estou vendo. Ele pergunta o que é uma esquizofrenia leve. E tem uma outra da Cristiane, ela quer saber sobre remissão. Iago, o que é a esquizofrenia leve? É uma que tem sintomas de intensidade que não compromete tanto a vida da pessoa, que tem uma boa resposta à medicação. E que, se a pessoa tem uma boa resposta à remissão de delírios, alucinações e poucos sintomas negativos, a pessoa consegue ter uma reinserção social praticamente normal, sem muitas consequências. Tem pessoas com doenças mais sérias, que você precisa de doses mais altas e é mais difícil fazer a reinserção social. E outras pessoas que têm sintomas muito resistentes às medicações convencionais e precisam usar medicações, principalmente usar a clozapina. Várias pessoas, Jorge, estão falando desse tema que nós estamos discutindo, que é a adesão ao tratamento. Sei. E você fala de uma opção, o Bruno Ranurdi comentou aqui, de que se você quer parar a medicação, você tem que ter muito cuidado e trabalhar muito sintonizado com o seu médico. Mas essa é uma decisão. Eu vejo como um dos maiores problemas o que a gente chama de não adesão, quer dizer, não tomada da medicação, parar abruptamente por uma decisão intempestiva, ou tomar de forma inadequada. Hoje eu tomo, 2 dias eu não tomo e tal. Como é que você vê essa história, Jorginho? Então, né, tem alguns aspectos, né? Quando você para a medicação combinado com o médico, você também tem que estar disposto a voltar a tomar se o médico disser que você tem que voltar a tomar. Senão você não está cumprindo o acordo, né? Tá? Agora, é muito difícil, porque a pessoa que vive com esquizofrenia não é só delírios e alucinações. Tem lá perda da vontade, perda da capacidade de sentir prazer, ansiedade, problemas de memória para realizar tarefas. Tem várias questões envolvidas na esquizofrenia. E a família trata a pessoa
que é normalmente um adolescente, um jovem adulto ou um adulto, como se ele fosse uma criança que você põe no colo, espreme o nariz assim e enfia o remédio pela garganta abaixo, como a gente faz com xarope, com criancinha pequena. Então, o ambiente familiar, vamos dizer assim, o contexto de proporcionar para a pessoa a percepção que o uso do remédio está relacionado com coisas que ele pode realizar, né, que a gente chama de protagonismo, torna a adesão mais palatável, mais fácil. O que acontece na prática, aconteceu com a minha família não é perfeita, eu adoro minha família, né, adoro a minha história, mas o que aconteceu com a minha família sempre foi uma questão de Jorge, toma o remédio que você não está bem e tal. E eu tive que construir espaços de diálogo, de conversa em outros lugares, né? Inclusive, hoje a minha família, a gente conversa sobre essas coisas com muita tranquilidade. Mas não é fácil a vida familiar tendo uma pessoa com transtorno mental. E não é assim, eu falo isso por mim. Eu não quero ter cuidadores, né? Eu não quero que ninguém cuide de mim. Eu quero ter minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, né? E juntos, né, a gente construir possibilidades. Na minha história, eu fui cuidado pelos meus irmãos, pelo meu pai, pela minha mãe, e também cuidei deles, né, quando eles tiveram questões de saúde. Então, isso é família. Sem essa ideia de que tudo tem que ser perfeito, assim, propaganda de margarina, né? Mas a questão é como que o remédio se conecta com a vida de quem toma o remédio, Rodrigo. Tá? Não sei se eu te ajudo, se eu estou seguindo uma linha. Claro. Eu acho que, assim, tem uma pergunta aqui da Andrea, que ela pergunta se é mais difícil para os jovens aceitarem a doença. E quando ela fala aceitar a doença, obviamente ela deve estar se referindo também a aceitar o tratamento, né? Se você não aceita a doença, é difícil aceitar o tratamento. Uma das coisas que a gente usa com alguma frequência é antipsicótico de longa duração injetável, né? Porque diminui muito o desgaste na conversa, todo dia toma um remédio, hoje não toma, e dificulta. E as pessoas que realmente aderem à medicação, elas têm uma tendência depois a se aderir melhor e ter um prognóstico melhor, né? Então, no início, realmente é um desafio a questão da aceitação da doença e aceitação do tratamento. Vocês na Abre têm um trabalho maravilhoso de acolhida de familiares, de pessoas com a doença. Como é que vocês veem isso? Nós temos um trabalho que a Cissa começou, a Cecília Vilares, na verdade, em 1998. E depois entrou para a Abre, a Abre nasceu em 2002, que é um grupo de acolhimento para familiares, né? Em 2003, a minha família participou desse grupo de acolhimento e foi a primeira vez que conseguimos conversar sobre a doença dentro de casa. E também o José Alberto criou em 2005, junto com a Fernanda Pimentel, que está aqui nos ajudando, o grupo de acolhimento para pessoas que vivem com a esquizofrenia, né? Um grupo de ajuda mútua. São duas experiências muito interessantes. No grupo de familiares, a gente vê que quando uma família chega no grupo e vê que outras pessoas têm questões parecidas, elas percebem que não estão sozinhas, que não é um problema da casa dela, e conseguem construir estratégias juntos, né? Ou descobrir potenciais que tinha de ação e que não sabia que tinha, né? No grupo entre pessoas com esquizofrenia, existe ali uma construção de a possibilidade de ter amigos, de ser ouvido e trocar experiências que você também teve ou tem, né? E o mais interessante dos dois grupos é que quando você sai e vai para casa, você não fala com outras pessoas que têm esse problema, mas você tem uma referência, né? E você consegue viver com o mundo, com as pessoas e tal. Esse é o trabalho da Abre, que foi ampliado de muitas maneiras, né?
mas é o núcleo do nosso trabalho, que a gente chama de desfazer o estigma, né? Quando você tem preconceito com você mesmo, a sua vida fica muito difícil, né? É isso, Rodrigo. E com relação aos jovens, né? Eu sei que você trabalha com jovens hoje, né? No programa Ame Sua Mente. Eu acho que ser jovem é difícil, né? Não é aceitar restrições da vida quando você é jovem. É difícil para todos os jovens, basta recordar como que vocês viveram. Se vocês prestaram vestibular e não passaram, se vocês tomaram pau numa prova. Então, a situação é muito difícil. Perderam um namoro, coisas da vida. Fala aí, Rodrigo. Não, continua. O que eu ia falar é o seguinte: eu acho que quem cuida de esquizofrenia e quem se envolve, como toda a equipe do ProESC, de verdade, para ajudar as pessoas, sempre tem esse desafio de ajudar as pessoas a se tratar de verdade. E se tratar não é simplesmente tomar a medicação, mas principalmente numa determinada fase é absolutamente fundamental. Você tem alguma sugestão para os pais que ficam angustiados? Como eu faço para lidar com isso? Como que você pode ajudar? Que sugestões você teria, Jorge? Olha, a sugestão que eu dou é a partir da minha experiência vivida com a esquizofrenia e com pessoas que eu conheço há muitos anos dentro da ABRE e do ProESC, que vivem com a esquizofrenia, com os familiares. Eu acho que todo familiar, seja pai, mãe, irmão, irmã, quer ver o seu parente que está sofrendo melhor e, mais que isso, retomando a vida dele, né? É preciso entender que o tempo para você ter de volta todas as suas funções do cérebro, da cognição, entender essas questões de delírios, de alucinações, existe um tempo, é um processo, um tempo. Então, quando a gente fala de esperança realista, e o rapaz aí falou de esperança progressiva, que eu achei excelente, é ir vendo a cada período, a cada mês, a cada semana, as coisas ficarem melhores. Para mim, o maior desafio, quando tive minha terceira crise, fiquei internado no CAISM, voltei para minha mãe me levou para a casa dela, era sair do quarto para comer na sala com a família. Depois era ajudar a lavar as louças do almoço. Eu não conseguia lavar prato. E eu tinha trabalhado com 10 anos como técnico industrial. Mas vencer isso me deu uma força interior muito maior, sabe? Esse foi o maior desafio da minha vida, né? Então, assim, para as famílias, trate o seu familiar como sempre tratou, como um membro da família. Não coloque ele no centro das questões, né? E para mim sempre funcionou bem, né? Eu que sou muito arrogante, a minha irmã fala isso, a Sueli, ser tratado com afeto. Ser tratado com afeto não é com vozinha mansa, mas você sabe quando a pessoa está preocupada com você, está sendo afetiva com você. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu moro sozinho, minhas irmãs e meu sobrinho moram a 5 metros de distância, numa casa no fundo aqui do terreno. Ontem eles fizeram torta de maçã e uma torta de frutas. E me trouxeram um pedaço. Então, isso é afeto. Eu sei que eles estão bem, e eu tenho clareza de que nós gostamos um dos outros. Na esquizofrenia, o desafio é mostrar que gostamos um dos outros quando o problema é muito grave, né? E isso exige posturas adultas e pensadas. Todos nós, não precisa ter curso universitário, todos nós temos essa sabedoria da vida, né? É usar o que a vida nos ensinou para conseguir o melhor para aquela pessoa. O nome que a gente dá para isso é amor, né? Perfeito, Jorge. Amor é uma das chaves, mas eu acho que amor só não resolve, né? Eu acho que as pessoas precisam entender o problema e se equipar
para lidar com o problema. Eu acho que usar ONGs como a Abre, como a AMA, que fazem um trabalho excelente de pessoas, em geral familiares, mas muitos portadores também, ou pessoas que têm a doença, que apoiam umas às outras. A ideia de pares apoiando uns aos outros faz muita diferença. Eu tive um problema de saúde na família recente e eu tinha lá um dilema e eu passei uma mensagem no WhatsApp para os meus colegas médicos e o apoio que eles me deram por serem pares foi muito diferente do que qualquer um podia me dar. Basicamente, o que eles falaram se é familiar, você não é mais médico, você tem que ouvir o que os outros estão falando. Mas todo mundo podia me dizer isso, mas quando vem dos seus pares tem um outro significado e eu acho que ajuda muito. Tem uma pergunta aqui que o Tiago e a Rossana fizeram, que era para eu falar sobre esquizofrenia não especificada e esquizofrenia indiferenciada. Basicamente, eu costumo dizer que a esquizofrenia não é uma doença única, que todo mundo se parece muito. Qualquer doença do sistema nervoso central é muito complexa na forma de se apresentar. Por quê? Porque todos nós temos uma complexidade muito grande. Assim como a nossa digital é única, a nossa forma de funcionar do ponto de vista cerebral é muito mais única ainda e muito complexa. Então, se o cérebro adoece, ele adoece dentro de uma cultura, de um ambiente familiar, de um nível cognitivo, numa sociedade, no momento de um quadro de pandemia, cada coisa vai acontecendo num determinado contexto. Então, cada indivíduo tem uma apresentação diferente da doença e uma evolução diferente. Quando alguém fala esquizofrenia indiferenciada, significa que não dá para encaixar num subtipo da esquizofrenia. E a mesma coisa vale para não especificada. Basicamente, a pessoa o médico não conseguiu achar um subtipo que funcione bem. Não tem um significado em si muito grande. Então, Rodrigo... Tem uma pergunta da Natália, se é comum casos sem hereditariedade e sem uso de drogas. Natália, a grande maioria dos casos, todos nós sabemos que tem uma herdabilidade, tem uma determinação genética a doença. Mas o que não significa que o seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou sua avó tem que ter a doença para você ter. A grande maioria dos casos com esquizofrenia não tem uma hereditariedade direta, pai, mãe, avô e avó. Mas isso não significa que não é genético, porque o que acontece é que tem muitos genes associados à esquizofrenia que tem uma combinação pequena. Então, todos nós temos alguns desses genes. Quando você tem uma concentração maior, você tem uma predisposição maior. E ela pergunta, é possível ter sem hereditariedade e sem drogas? Todos nós sabemos que as drogas de abuso que agem no sistema nervoso central, como maconha, cocaína, crack, têm um potencial de induzir quadros psicóticos, em específico a esquizofrenia. Então, é importante que a gente tenha em mente que essas drogas podem empurrar para a doença ou causar a doença. Mas sem uma coisa e nem outra, as pessoas têm sim risco de desenvolver a doença. A Regina faz um comentário aqui. Jorge está tão bem e ele acha que ele está curado. Por que dizem que esquizofrenia não tem cura? E ela acha que ele está curado, está escrito assim. Eu acho que eu estou curado? Não, vou repetir, Jorge, porque é boa essa frase. A Regina fala, o Jorge está tão bem e ela, Regina, acha que você está curado. Por que dizem que esquizofrenia não tem cura? Está curado, Jorge? Então, né, Regina, eu tomo remédio todos os dias e o remédio tem efeito, eu sinto o efeito da medicação e aprendi a conviver com ele. E quando esse efeito muda, eu procuro o médico. Eu não estou curado. A esquizofrenia é uma doença do corpo que afeta o cérebro e isto vai me acompanhar até o fim da minha vida. O que eu fiz foi uma escolha.
A esquizofrenia não define minha vida. E eu faço da minha vida o que eu quero e assumo a responsabilidade por isso, né? É lógico, eu tive muitos apoios. O Rodrigo, que está aqui, nós temos uma história juntos. A Cissa, o professor Jair Mário, o Rodrigo, o Ari Gadelha. Meu irmão faleceu em 2018, né? E eu estava com risco de perder o meu pé por uma questão vascular. Eu recuperei o meu pé, mas para passar pelo luto, na verdade, quem me ajudou de fato foi um amigo, o Bruno Ortiz, que é um psiquiatra do Proesc, mas que é um amigo, me ajudou como amigo. E conversando comigo como adulto, né? Então, como eu dou aulas e palestras há muito tempo, é muito fácil parecer bem numa gravação, né? Agora, a vida não é diante de uma câmera, né? Então, eu tenho feito um grande esforço para fazer minha própria alimentação, limpar minha casa, preparar um projeto acreditando que eu vou sobreviver à pandemia. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. O que você fala de eu estar curado, eu não estou curado. É que a esquizofrenia eu não deixo a esquizofrenia ser o principal problema da minha vida. Ele é um problema que eu estou controlando e tenho ajuda para isso, né? Ô, Jorge, psicóloga. Você acha que as pessoas têm preconceito quando falam que você está curado? É como se alguém que tem esquizofrenia não pudesse estar tão bem como você? Pois é, né? Pois é. Eu estava falando num congresso ano passado, junto com o Ari Gadelha e com um amigo nosso, o Nicholas Crossley. O congresso se chama Mente, Cérebro e Emoções, né? E aí as pessoas diziam que eu sou uma exceção, né? Eu falo, não, gente, eu não sou exceção, né? É que eu tô dentro de um lugar que tem muitas possibilidades e tudo mais. Eu me lembro, sabe, Rodrigo, em 2005, nós estávamos lá num congresso de psiquiatria em Belo Horizonte e tinha uma manifestação lá na frente da luta antimanicomial e tal. E eu fui lá falar no microfone, as pessoas não me agrediram porque eu tive presença de espírito e tal. Eu estava indo embora e uma pessoa veio perguntar, estavam subindo a rua, você, o doutor Jair Mari e mais um amigo, acho que é o Mário Matheus, e perguntaram para vocês, mas o Jorge tem esquizofrenia mesmo? Você não só tem como se trata onde eu trabalho e tal, né? Então... Você sabe, Jorge, muitos anos o pessoal do Proesc falava que o Rodrigo trabalhava com paciente profissional. Então, né? Porque as pessoas tendem a ver a doença como impossível de ter remissão. A Gilda fez uma pergunta que é assim, ela pergunta se os exames psicofarmacogenéticos podem ajudar no acerto da medicação. Que exames são esses? São exames que você colhe o DNA da pessoa e avalia porções do DNA que codificam enzimas hepáticas. Essas enzimas hepáticas são responsáveis pelo metabolismo das drogas. Então, ela não avalia qual é a droga certa para aquele indivíduo. Ela não avalia se vai responder ou não vai responder. Ela simplesmente avalia se vai ser bem ou mal metabolizado, que tem uma chance maior de ser bem ou mal metabolizado. Em geral, o médico que está acompanhando aquele indivíduo vai saber ou vai ter um critério para a necessidade de usar ou não os exames psicofarmacogenéticos. O que é importante é não ter uma esperança exagerada. O que a gente chama de, no artigo que a gente escreveu primeiro, que era hope or hype, quer dizer, esperança ou um deslumbramento ou sobre todos os avanços da medicina. Não tem avanços que a gente vai mudar toda a história, pelo menos nesse momento não tem. Então, os exames psicofarmacogenéticos também não são a panaceia que vão resolver tudo. Para alguns casos estão indicados e podem ser bem empregados. Ô, Jorge, você fica falando de remédio aí o tempo inteiro, você é vendido para a indústria farmacêutica, Jorge?
A questão aqui que eu estou aqui para perguntar para você é o seguinte: lá no Proesc, a gente trabalha muito, muito, muito com intervenções que a gente chama não medicamentosas ou psicossociais. Você não quer falar um pouco disso? Você tem alguma experiência? Te ajudou isso na sua vida? Então, né, respondendo a sua pergunta, eu não trabalho para a indústria farmacêutica. É que eu pessoalmente acho que houve uma evolução muito grande da psiquiatria. Lá de 84, quando eu tive meu primeiro episódio, até hoje, eu sou beneficiário disso e posso viver com qualidade. Então, é o que eu falei, o medicamento é a base. Você não consegue construir uma casa se você não fizer o alicerce. Com os tratamentos psicossociais. Em 2001, eu encontrei uma terapeuta ocupacional que tinha sido aluna da Cissa e estudou com você quando você era residente, a Alessandra Marques, e a Alessandra mudou a minha vida. Eu separo a minha vida em antes de conhecer a Alessandra Marques e depois de conhecer a Alessandra Marques. Porque ela pegou uma pessoa crônica, que a literatura dizia que não ia evoluir, que ia ficar assim para sempre, e acolheu, ouviu. Ela era a única pessoa que eu conseguia conversar sobre o que estava acontecendo comigo. E eu via ela uma vez por semana. Num período de 6 meses, nós, junto com a mudança da medicação, eu aderi ao tratamento. E aí eu melhorei com a mudança da medicação, com a medicação de segunda geração, e nesse tratamento de 1 ano, eu que entrei lá, saí de uma internação considerado um crônico, entrei na Universidade de São Paulo no curso de filosofia, sabe? Então faz toda a diferença. Também em 2001 eu conheci a minha psicóloga, a Cláudia, que é uma psicanalista freudiana. Os 2 primeiros anos do tratamento semanal, eu ficava falando da minha esquizofrenia, eu não tinha outro assunto. Até eu perceber que existia vida para fora daquele discurso. Esses 2 primeiros anos foram fundamentais para que eu aceitasse a minha vida e levasse ela adiante, né? E conheci a Cissa, que é uma terapeuta ocupacional e de família, com um grupo entre pares, grupo com pessoas com esquizofrenia, que fez toda a diferença na minha vida, né? Além da Cissa, que eu considero uma pessoa muito especial, talvez por ser uma grande amiga, como eu considero você uma pessoa muito especial. Também eu tive a oportunidade de conhecer, através do trabalho que nós fizemos no Proesc, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Que é uma política de saúde que colocou na comunidade, no Brasil inteiro, a possibilidade do tratamento em saúde mental. Na época que eu tive o primeiro episódio, o único tratamento era dentro de hospital psiquiátrico, e muitos tinham qualidade muito ruim. Né? Tem lá a Declaração de Caracas, da América Latina, de 1990, que diz isso, né? Lugares com violação de direitos fundamentais. Então, Rodrigo, quando você fala da parte, que eu só falo muito de remédio, porque eu acho que hoje é a parte que mais, é o grande gargalo, né? As pessoas acham que ir no CAPS, fazer teatro, fazer as coisas, é muito importante. É o que nos conecta à vida. Mas sem o remédio, você sempre vai ocupar o lugar do sofredor psíquico, coisa que eu sou contra. Eu não sou um sofredor, eu não sou um esquizofrênico, eu sou o Jorge. Tenho uma doença e cuido dela. Mas essa doença não diz o que eu sou, né? Então, esse é um assunto grande. Estamos aqui... Jorge, você está falando... Peraí. Você está falando que você se beneficiou, então, do trabalho com uma terapeuta ocupacional, com uma psicóloga, com o trabalho de pares, né, que é o grupo de pessoas que têm a doença e ajudando pessoas que têm familiares, trabalho especificamente com a Cecília Vilares, aí, que também entra nessa coisa com família. Então, você está falando de várias modalidades. E como eu te conheço, eu sei a contribuição dessas coisas todas. Quer dizer, não é só o remédio, claramente, que te permite chegar nesse nível que você está. Mas a minha pergunta é o seguinte: você acha que psiquiatra só serve para ficar entochando remédio nos pacientes? É isso? Olha, Rodrigo, eu posso falar para você que um médico, como teve a Alessandra, que eu divido a minha vida em antes de conhecer a Alessandra e depois,
teve um psiquiatra que eu também divido a minha vida em antes de conhecê-lo e depois, que se chama Sérgio Lobão, que era uma pessoa que estava fazendo a segunda residência no CAISM, quando eu tive minha quarta crise, começo de 2003. Que ele conversava comigo, e através das conversas ele conseguiu saber o que era importante para mim, como era a minha vida familiar, e ele conseguiu me manter a minha adesão a uma dose de remédio que eu não concordava, por 2 anos e meio. Muito marcante para mim quando ele me disse, quando eu queria baixar a dose do remédio, lá em 2005, e ele me fala uma coisa assim, Jorge, quando nós olharmos para trás, que nós podemos perceber que nós erramos por excesso de cuidado, mas não por falta de cuidado. Porque se você tiver outra crise, você vai perder tudo que você está construindo, né? Assim teve a Cecília Tux, que é uma amiga nossa do Proesc, que me deixou escolher a dose de remédio e passou para mim a responsabilidade com a tomada da medicação. E o Dr. Itiro, que é um psiquiatra que tem hoje 78 anos, né? E que me fala o que ele pensa, mas fala de uma maneira que eu consigo entender, e eu tenho uma relação de um grande respeito. Por isso, o que essas pessoas ao longo desse período me diziam para fazer, eu tinha espaço para conversar, e eu sempre presto atenção no que o meu médico me fala. Muita atenção. Então, eu sei que por trás da psiquiatria tem uma questão técnica muito grande com a medicação. Mas a relação médico-paciente ela é fundamental em qualquer área da medicina, mas acho que na psiquiatria ela é o core, ela é o núcleo do tratamento, né? Então não é só remédio. Até que foi boa, você salvou. E sem remédio, o caldo entorna. Então... Não, mas o psiquiatra só dá remédio, é isso? Não tem mais nada que ele faz? É o que eu estou te dizendo, né, Rodrigo? Por exemplo, o doutor Itiro é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. E tem coisas que ele me disse há 5, há 10 anos atrás, que eu estou vivendo agora, eu lembro e falo, lembra quando o senhor me disse aquilo, tá? E ele não esquece, ele vai repetindo de tempos em tempos. Então é um cuidado com o Jorge, né? E em termos de psicopatologia e de psicofarmacologia, ele é um mestre, né? Então, estou no melhor dos mundos, é isso que eu quero dizer. Com certeza. A Leila, ela conta o caso da filha dela, que ela começou a tomar remédio, a risperidona, em janeiro. A filha não respondeu e começou a clozapina, mas continua com muitas alucinações. Ela tem A pergunta é: a minha filha tem esquizofrenia muito grave? Olha, Leila, a gente não pode dizer que ela tem uma esquizofrenia muito grave pelos dados que você está trazendo aqui. O que você está me dizendo é que ela teve uma resposta ruim à risperidona e ainda não teve uma boa resposta à clozapina, mas a gente sabe que a clozapina você precisa de pelo menos 6 meses para avaliar a resposta. A gente sabe também que quem precisa de clozapina são as pessoas que têm a resistência ou não respondem bem aos outros medicamentos. Mas isso não significa... Você pode considerar a doença grave, mas se ela tiver uma boa resposta, ela pode ter uma ótima evolução. Então, a gente tem quadros de depressão leve, que mal tratados têm um prejuízo enorme na vida das pessoas, e quadros de depressão grave, com tentativa de suicídio, e que melhoram e têm uma evolução sensacional. Então, quando a gente fala grave, tem do ponto de vista médico, do desafio de tratamento, e tem do ponto de vista da vida, o quanto a pessoa consegue viver a vida dela e funciona normalmente. A Paula, Jorge e a Gilda, elas têm uma dúvida sobre falar ou não falar para a pessoa que ela tem esquizofrenia. O que você acha, Jorjão? Olha, eu acho que... qual é a utilidade de falar isso, né? Se você for falar para a pessoa que ela tem esquizofrenia e isso for ajudar para ela se cuidar, para ela dar um significado para aquilo que ela está vivendo, é válido. Mas sempre tem que se dar uma notícia ruim com as possibilidades de superar a situação, tá? O que eu acho Jorge, que não é válido... Eu sou jovem, você me falar que eu sou esquizofrênico, você acha que isso ajuda? Como é que é? Eu sou um cara jovem,
tenho 17 anos, você vem me chamar de esquizofrênico, você acha que isso ajuda? Sabe o que eu tenho dito para os jovens que eu conheço, Rodrigo? O nome é esquizofrenia, mas o que você tem é uma sensibilidade muito maior do que a maioria das pessoas. E essa sensibilidade é do seu cérebro, é como o tato. Você não suportaria ter na mão a mesma sensibilidade, na palma da mão, a mesma sensibilidade da língua, você ia sofrer muito. Então, o tratamento, não importa o nome que isso tem, é para que essa sensibilidade fique cuidada, de maneira que você possa viver com as pessoas. O que é mais importante é viver, é estar com as pessoas, né? Então, quando eu falo de oferecer possibilidades, é oferecer possibilidades de tratamento, de terapias, e o que eu não concordo é falar que a pessoa tem esquizofrenia de maneira a culpar a pessoa por questões que todo mundo na família não está conseguindo dar conta, né? Aí é ruim, aí a pessoa vira o centro do problema. São duas questões muito delicadas que dariam outra live, né? Perfeito. Tem uma pergunta do Tiago Ribeiro. O que pode ajudar as pessoas com esquizofrenia a desenvolver o seu empoderamento e saírem do lugar de doente e impotência diante da vida? Manda aí, Jorge, que essa eu quero comentar também. Tá, existem propostas, né? A proposta da década de 70, 80 era a reabilitação psicossocial, que é o que funciona no Brasil. Essa eu conheço, e eu sei que funciona. Uma proposta que vem da década de 80 nos Estados Unidos e países de língua inglesa é o recovery, que eu conheço textos, eu não conheço a experiência do recovery, aplicada a outras pessoas em locais de tratamento, tá? Como é descrito na literatura técnica. Empoderamento é um termo delicado, é um termo que um psicólogo da Federal do Rio de Janeiro trouxe para o Brasil, depois que foi fazer pós-graduação lá no London School of Economics. Jorge, London School of Economics, fala aí do empoderamento, meu. Vamos falar para as pessoas entenderem. Então, né, eu acho que o termo empoderamento é o empoderamento de quem fala sobre empoderamento. Tá muito enrolado, meu. Não é. É que empoderar é uma prática que deveria ser feita no dia a dia. Não precisa do nome. Quando você põe o nome, vira coisa. Chama-se reificação. Eu tenho uma postura crítica que não é para essa live. Jorge, eu tenho uma postura crítica que não é para essa live. Pode parar de enrolar e falar como é que você empodera as pessoas? Amando elas, sendo solidário. Tá bom, eu acho. De preferência, eu acho, Jorge, você me ensinou isso, que tratar as pessoas como gente, com responsabilidade, e quando elas começam a enrolar na palestra, dar dura do mesmo jeito, eu acho que isso ajuda. O que você acha? Não, nós vemos as coisas por visões diferentes, Rodrigo. Eu conheço o Tiago desde que ele era estudante de terapia ocupacional, nós somos amigos todos nós. O que eu falei, eu sei que ele entendeu, né? Eu respondi para ele. Eu não vou falar sobre empoderamento aqui, Rodrigo, porque eu não acredito nessas coisas, entendeu? Então, nem sobre recovery, porque eu não conheço. Eu admito que eu não conheço, tá? Tá, mas a gente sabe que as pessoas têm que ser autônomas e autoras da própria vida. E isso a gente pode contribuir, tá certo, Jorge? Sim. E eu acho que tratar as pessoas como doentes é a melhor forma de torná-las dependentes. E se tem uma coisa que eu aprendi convivendo com as pessoas que têm a doença e lendo a literatura escrita pelas pessoas que têm a doença, que uma das coisas piores que existem é a sensação de perda de autonomia, de alguém que cuide de si mesmo. As pessoas que têm a doença estão menos preocupadas com sintomas e mais preocupadas em manter esperança, em ter autonomia e tomar decisões sobre a própria vida. Mas, por outro lado, quem está do lado de cá, como médico, como familiar, a gente espera que essas pessoas se responsabilizem também, né? E, para isso, a gente tem que cobrar esse tipo de postura
e não uma postura que fique totalmente dependente, eu sou doente e tal. As pessoas têm que cuidar da própria doença, né? Olha, Rodrigo, eu posso falar, e com muita tranquilidade, nós estamos aqui um de frente para o outro, a promoção da autonomia na minha vida, trabalhando com você, é porque você é uma pessoa responsável. E você me tratou sempre com o mesmo nível de exigência que você tem consigo mesmo, né? Então, a gente promove a autonomia compartilhando a vida de maneira responsável. Posso falar disso a partir do Spinoza, a partir do Sartre ou a partir do Recovery. Não importa. É a vida, as atitudes das pessoas. Se nós transformarmos isso em teoria, em regra, isso não vai acontecer. É a minha experiência pessoal. Posso falar uma coisa, Jorjão? E tá um puta de um blá blá blá. O povo aqui está escrevendo que você é o exemplo de empoderamento e de esperança. Uma puta blá blá blá, Jorjão. Que Spinoza o quê, meu? Você tá aí e é o exemplo. Isso que interessa. Jorjão, nós estamos caminhando para o final. Você tem alguma coisa que você queira comentar ou dar as palavras finais? Lembra que o tema nosso aqui era esperança. As pessoas têm medo de falsas esperanças também, não tem, Jorge? Tem. Talvez, sabe, Rodrigo, seja mais confortável se colocar no lugar de quem sofre. E talvez seja até mais fácil. Porque enfrentar o sofrimento é uma coisa difícil que exige um empenho interior. Eu peço ao Tiago Ribeiro, aos amigos e a você uma desculpa, porque eu sei que eles trabalham a sério com esses conceitos, mas eu tenho que falar do lugar que eu me coloco, né? Eu diria para nós todos, em tempo de pandemia, esperança realista. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou preparando um curso que eu quero dar, uma disciplina eletiva, em 2021. Tá? Mas todos os dias eu tomo todos os cuidados com o coronavírus. Se vem entregar alguma coisa na porta, eu vou lá de luva, máscara, óculos, limpo a mão. Eu tomo todos os cuidados. A questão é assim, né? Sendo uma esperança realista. Se eu apresentar os sintomas do coronavírus, eu sei que eu vou para o hospital. Isso é uma coisa inevitável. Mas se isso acontecer, eu vou fazer isso. Enquanto não acontece, eu acredito na vida e acredito no futuro. Isso, para mim, é esperança realista. E eu diria para as pessoas que vivem com a esquizofrenia, independente dos pontos de vista, porque eu não acho que eu tenho toda a razão, eu tenho uma experiência pessoal que eu tentei passar aqui, mas que é possível construir a vida no real. É possível ter esperança, sim, e eu diria que é um grande prazer, e eu sei muito, Jorge, o que significa estar aqui na internet com um grande especialista e cientista e ter voz, poder falar dessas coisas que eu estou falando, inclusive discordar algumas coisas do meu amigo. Isso é uma vida sem estigma, isso é possível, né? Viver com qualidade, com esquizofrenia, sendo familiar, é possível e devemos ir atrás dessa qualidade de vida. Essa a esperança, essa a mensagem que eu gostaria de deixar ao finalizar a live. Passo para você, Rodrigo. Perfeito, Jorge. Eu acho que como as pessoas, você é o exemplo, é um dos exemplos, a gente conhece muitos, mas você é um dos exemplos de superação, né? De lidar com o problema de frente e de lidar com cada um desses passinhos, né, Jorge? Porque são muitos obstáculos no caminho e se você não tiver a percepção que no futuro as coisas podem se ajeitar, você não vai planejando cada um dos passinhos que você tem que dar
para tratar e para tomar um remédio hoje, ou para tomar uma decisão aqui, para estar triste, mesmo assim, ir na terapia e fazer o acompanhamento e tal. Então, aqui eu espero que a conversa tenha inspirado as pessoas a se cuidarem e a lidarem com esse problema com menos estigma, com menos preconceito. Eu queria aqui, então, anunciar e falar da atividade que vai ter agora, a live da Abre, que é a pré-estreia do vídeo Escutem a Nossa Voz. Vai ser às 17 horas, ao vivo, no Zoom. Será que alguém pode botar o link aqui no nosso Facebook agora? Alguém deve passar para a gente. Então, com isso, tem alguém que pode colocar o link aqui do Zoom? Tá aqui. Está na página do Dia da Esquizofrenia. Rodrigo. Eu. Últimas palavras, né? Manda, Jorge. Eu também divido a minha vida em antes de conhecer o Rodrigo e a Assis e depois de conhecer o Rodrigo e a Assis. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é o valor real da gratidão, né? A gratidão é um sentimento que ilumina a alma. Eu sou grato por conhecer vocês e vocês me levarem a conhecer tantas pessoas, né? Então, eu estou feliz aqui, né? A recíproca é verdadeira. Um dos jeitos que eu estudo bastante, eu atendo muita gente, cuido e tal, mas uma das formas que eu mais aprendi sobre a doença de um jeito com menos preconceito foi trabalhando com o Jorge, com a Cissa, com a equipe toda do ProESC, que tende a olhar o fenômeno de diferentes pontos de vista. Isso engrandeceu a minha clínica e a minha sensibilidade e respeito para as pessoas que têm o problema. Colocaram aqui, sim, a live das 17 horas. Está aqui, quem pôs aqui a live foi o programa de esquizofrenia, o ProESC. Então, eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui esse tempão. O que eu ouvi falar que todos que entraram ficaram até agora. Jorgão, você enrolou todo mundo, como sempre faz, bem enrolado. Obrigado a todos, uma boa tarde. Um abraço. Boa tarde.